Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação e dessa vez o nosso assunto vai ser a safra de soja 2022-2023 lá no Paraguai. E é para lá que a gente vai agora conversar com a Esther Stort, ela que é diretora sócia da Dasagro, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Esther, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Oi, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos os ouvintes e os que visualizam o canal de Notícias Agrícolas. Esther, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi no mês de outubro, o plantio estava se encerrando aí no Paraguai e você destacava um bom início de safra e até expectativa de superar projeções de produção, chegando aí a 9,8 milhões de toneladas. De lá para cá, mudou esse cenário, mudou esse panorama aí no Paraguai? Infelizmente mudou, Guilherme, a gente teve um problema aí com a questão climática, né? As chuvas não chegaram da maneira que eram esperadas, principalmente no mês de dezembro, afetando um pouco aí essa questão da capacidade de produção do país, né? Então a gente reduziu já essa expectativa. Ainda temos esperança nesse último período aí, que essas chuvas que chegaram aí dentro de janeiro, né? Começou o ano com chuva já, mas essa chuva que chegou acabou permitindo uma extensão um pouco do ciclo da planta, né? Então ainda tem as últimas áreas plantadas também depois de outubro, né? Elas têm uma expectativa muito boa ainda de produtividade. Não dá para reclamar, tá? Não dá para reclamar, tá melhor do que o ano passado, com certeza, mas não é o ideal, né? Não é uma safra recorde, que nem vocês vão ter aí no Brasil. E aí, Esther, diante desse cenário, quais que são as atuais projeções para a produção aí no país? Então, a gente está trabalhando aqui na Dasagro com um número para safra, né? A projeção agora de safra, a gente já estava trabalhando com 9.800, reduzimos em dezembro para 8.800 a 9 milhões e agora, nesse janeiro já, né, com uma expectativa muito mais apurada, né, com relação à produtividade, já baixamos para 8.400, então 8 milhões e 400 a produção de safra estimativa. A gente trabalha num rango de 8.200 a 8.600, a gente não acredita que passe disso. Pode melhorar um pouco essa última projeção. O que a gente tem aí de projeção, para dar uma ideia para vocês? 20% da área, a expectativa de produtividade, né, esse 20%, é em torno de 1.750 quilos por hectare. Vai ter áreas aí que produção, onde não chegou a chover realmente, que possam produzir aí perto de 1.200, então vai ter uma variação muito grande, mas a gente está falando em média, então 20%, 1.750, uns 50% da área a gente acredita que vai estar trabalhando em 2.800, a um pouquinho mais, e um 30%, que é o que a gente ainda acredita que possa render mais, vai superar as 3.500 toneladas por hectare. Então, numa média, a gente trabalha aí com 2.800, pode passar um pouquinho, mas também é preciso que tenhamos um avanço de colheita para ter sentir um pouquinho melhor, né, o que está acontecendo no campo, porque existem várias áreas onde não chegou a chover dentro do período ideal, ou choveu de menos, ou não choveu, então acabou a planta não carregando, né? Ou teve aborto de vagens também, ou a semente, vamos dizer, o processo de enchimento de grão não foi dentro do período certo. E aí a gente acredita que possa ter algumas surpresas negativas, né? Porque a gente vê a planta tá bem, né? Mas não tá bem carregada. Então isso pode ter consequências aí no rendimento final, né? E quando é que a gente deve ter colheita acontecendo por aí? A gente já começou com algumas parcelas já se deram início, ou seja, soja muito plantado bem antecipadamente, ou soja que acabou morrendo também, né, por causa da seca. Então foram ali entre Natal e Ano Novo, principalmente um período muito difícil, com muito calor, né, numa temperatura acima de 40 graus, então essa primeira etapa de colheita é a que sofreu ali. Então o rendimento está dando entre 1.200
o melhor que a gente ouviu é 2.300, então é ainda muito início, né? A gente está aí perto de 1% de colheita. Agora, semana que vem, as grandes parcelas que foram plantadas dia 7 ou 8 de setembro, mais ou menos nesse período, até dia 15, elas começam a ser dessecadas, e daí a gente vai ter essa colheita na semana seguinte, mais para o final do mês eu acredito não o início, né, mas a sequência da grande área que vai começar a colher a recém a final do mês, né, tipo depois do dia 25. E aí, Esther, um outro ponto que você tinha destacado na nossa última conversa era o atraso para a comercialização dessa safra, né? Já eram cerca de 10 pontos percentuais com relação ao que costumava ser naquele período de final de plantio. Como é que avançou essa situação de comercialização? O produtor foi ao mercado encontrar oportunidades ou continua lenta essa venda? Não, ficou travado. Travado, na verdade, o que mudou um pouco foi a redução de produção, né? Então, aí mudou um pouco o percentual com relação a isso, né? Mas é pela expectativa de produção menor. O produtor não fechou. Um ou outro que já, vamos dizer agora, começou a fechar nesses últimos dias, mas é pouca coisa, Guilherme, não foi muita mudança. A gente está na expectativa de ter vamos dizer, um andamento nessa comercialização agora, quando começam a colocar as máquinas em campo, mas atualmente a gente acredita que tem 22% só da safra de soja comercializada, né? Isso agora nesse início de janeiro, né, nesse primeiro 15 dias aí. E ano passado a gente estava com 57, mas ano passado a gente já estava com problema de corte, né, já tinha 23% colhido, já estava com um corte para 5 milhões ano passado nessa época de safra, então você já tinha também uma correlação com o tamanho da safra, né, por isso tanto comercializado. Mas normalmente é mais de 30% já nesse período, né. Esther, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse momento para as lavouras de soja aí do Paraguai. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante, pode ficar à vontade. Obrigada, Guilherme. Obrigada a vocês. Acho que é importante ressaltar e estar bem informado com relação ao preço, né? A Argentina aí colhendo menos, o Brasil ainda dentro de um nível recorde, mas a gente acredita aí que os preços eles sejam um bom momento para o produtor para fechar, né? Aquele que já vai colhendo e fechando e tentando fechar os custos para safrinha, né? É interessante isso daí. Também a área safrinha a gente acredita que vai ser um pouco maior de soja do que a gente tinha na expectativa inicial. Então, é bom ir fechando mais o custo e aproveitando e travando esses preços aí, ao menos o custo de produção ter fechado, né? E obrigado por nos convidar aí para falar com você sempre. Estamos à disposição. Esther, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar o desempenho desses resultados de colheita da soja por aí. Um obrigado, até a próxima. Essa a Esther Stott, ela que é diretora sócia da Dasagro, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja lá no Paraguai, nesse momento onde os trabalhos de colheita começam a avançar no país vizinho. A Esther destacando que houve um início de safra bastante positivo na época de plantio, as expectativas eram até de superar as 9,8 milhões de toneladas produzidas, chegar a 10 milhões, mas depois desse início promissor, dezembro faltou muita chuva lá no país. Aquelas lavouras plantadas primeiro, antes de outubro, sofreram muito com essa falta de água e agora já houve cortes nessa previsão de produção. A Esther destacando que ainda em dezembro, de 9,8, a previsão passou para 8,8 e agora em janeiro 8,4 milhões de toneladas. Então uma redução de pelo menos 1.400.000 toneladas de soja lá no Paraguai. Claro que esses números vão sendo apurados conforme esses trabalhos de colheita forem avançando. A Esther destacando que as lavouras plantadas depois de outubro conseguiram resistir um pouquinho mais a esse período sem chuvas. Janeiro começou bastante chuvoso, com expectativa de recuperar algumas áreas. Então uma previsão de uma safra bastante diferente, com um range muito grande entre as produtividades, entre as menores e as maiores. Então, diante disso, essa expectativa nesse momento de 8,4 milhões de toneladas para a soja paraguaia. Já olhando para o mercado, o produtor do Paraguai também não busca negociações neste momento. Lá na época do plantio, a Esther já havia destacado um atraso na comercialização
que nesse momento se aprofundou ainda mais, o produtor não está buscando essas comercializações. A expectativa da Ester é que, com preços melhores, até diante das perdas mais severas ainda apresentadas na Argentina, conforme essa colheita for avançando, o produtor paraguaio deve aproveitar o mercado e deve ir fechando as suas negociações, inclusive já olhando para os custos de produção, se preparando para a sequência das atividades, para a safrinha que vem aí na sequência lá no Paraguai também. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.